Como sempre, nós procuramos trazer pessoas que marcam a sua passagem por São João da Boa Vista. E hoje nós estamos com um sanjoanense que eu valorizo muito pelo trabalho que ele faz e por conhecer ele de pequeno, que eu também era pequeno, nós íamos no Palmeiras assistir o jogo do Palmeiras e o pai dele ia, meu pai também ficava sempre ali pelo lado. E ele foi embora, ficou um tempão fora de São João. Nós estamos recebendo hoje Laércio Peregrino, que é responsável pela associação São Francisco de Assis. Ele é nascido em São João no dia 1º de janeiro de 1954, casado com Maria de Fátima, tem 3 filhas, Tatiana, Juliana e Luciana. Pai, José Peregrino, muita gente conheceu o Peregrino pintor, né, que descia ali para ir para a Fiatesse, ele tinha a oficina de pintura dele ali, bem do lado direito de quem descia para a Fiatesse. Filho de Maria de Lourdes e Laércio, à vontade, a TV Serra Azul recebe você com muito carinho, e que é o que você merece, você fica bem à vontade para cumprimentar o pessoal da TV Serra Azul. Ô, Geraldo, é um prazer estar aqui. É muito importante para nós participarmos, né, de programa assim, para poder divulgar o trabalho da associação, principalmente, que nós vamos falar, né, talvez mais no final do bloco. Vamos contar um pouco do Laércio, criança, né? Então, isso é importante, né? Para a gente ver que a gente precisa fazer a divulgação, uma tudo. Prestação de conta para a população. Perfeito, prestação de contas, né? O tempo que nós estamos, já são 25 anos, então é importante a gente estar falando sobre isso. Bom, então nós vamos conversar um pouco com o Laércio na infância. Eu acho muito importante lembrar um pouquinho, mexer no baú da memória, né, nossa. Quando a gente faz assim, a gente levanta alguma coisa que nos fez feliz. Porque se você tem saudade, porque valeu a pena. Perfeito, é isso. As coisas que não deixou saudade é porque não valeu a pena. Sempre foi um pedaço triste e tudo mais. E na infância é o lado mais alegre que você tem. Porque não tem cobrança, você sai cedo de casa para brincar, volta no final da tarde. E assim é a infância de todas as crianças da nossa época. Você sempre morou ali pro lado da Esportiva. Isso. Eu morava praticamente ali em frente ao Renner, né? O Renner que hoje... Acho que já fazia parte da Esportiva, né, o Renner? Não sei então, eu não lembro se depois foi comprada. Isso, né? eu acredito que sim. Depois foi comprada e agregou, né? Agregou. Que hoje já desmanchou tudo ali. Tem aqueles outros campos de futebol que tem na Esportiva, mas o Renner era... Toda a criançada ia para lá, porque não tinha muito campo de futebol, né? Isso. E aí a molecada saía cedo, ia para a escola, da escola ia para lá treinar. E você brincou muito ali? Nossa, então, grande parte da minha infância foi ali. E para mim era muito fácil, porque eu morava na última casa ali, descendo a rua Teófilo de Andrade, né? Aquela sem saída? Aquela sem saída. Descida, então, aquela subida, descida. Terminava na linha do trem, terminava na linha do trem. Aí eu descia, atravessava a linha do trem e já estava no Renner, né? Aí jogava. Toda aquela parte da infância gostosa, né? De ter uma bola para poder jogar, porque eu gostava de participar. Nunca fui um exímio jogador de futebol, não. Até porque eu optei também, né, em uma parte da minha infância, em ser nadador. Eu não sei se é verdade, mas naquela época quem nadava não podia jogar bola. Não, eu também fui, né? Então, o seu Narciso não deixava, porque endurecia o músculo,
Era uma coisa assim, parece. Porque quando você jogava natação, você tinha que ter um músculo um pouco mais relaxado para poder nadar, né? E o futebol implicava que dele é musculoso, né? Isso. Aí, então, mas como a gente gosta, né? Não tinha como escapar, né? Então, ia lá no Real, foi muito interessante. E meu pai fazia parte da esportiva já há muito tempo. Ele era jogador de bote e era diretor da área de bote da esportiva. E era interessante que eu morava ali, né? E o jogo de bote ali fica perto da sede da esportiva. E ele jogava à noite, como no caso você citou já, né? O vozeirão dele, ele jogando bote lá e conversando, né? A gente ouvia de casa. Aquilo dava uma distância, né, considerável, né? Mas naquele tempo tinha muito silêncio, né? Não tinha televisão ligada, não tinha carro de som com altura para a rua, né? Aí eu vi aquele vozeirão dele lá jogando bote, então ficava tudo ali perto da esportiva mesmo. E que foi realmente uma infância muito gostosa, né? Naquele tempo em que os carnavais eram lá, né? E agora até tá voltando de novo, né? Movimentar, a esportiva está muito bem também. Eu faço parte da esportiva, sou conselheiro lá e fiz parte da outra diretoria, né? Que antecedeu a essa. E a gente vê que está indo bem. Mas foi a parte assim, o Palmeiras também, né? Frequentava o Palmeiras, todos os bairros do Palmeiras. Estava relembrando esses dias com o Ayrton Fonseca. Sim. Até publicou no Facebook uma foto e a gente participando do Grêmio lá da Escola de Comércio, porque tinha as brincadeiras lá. Sim, né? Ótimo, né? E ele publicou uma foto no Facebook em que está a gente lá, tudo meninão, né? E que participava, mas foi muito boa mesmo a infância. Até falando do Ayrton, uma consideração enorme, um amigão mesmo. Ayrton, ele já esteve aqui no programa. Ah, é? Já contou a história dele aqui e eu acho que é importante esse programa porque pode contar um pouco da história. Você hoje está contando, relembrando a tua passagem de infância, de adolescência e tudo mais. Eu lembro de você, que você ia, quando tinha jogo, não era todo domingo, porque o Palmeiras jogava um domingo sim, um domingo não, e quando jogava aqui em São João, na arquibancada, estava o seu Peregrino, você e teu irmão. Isso. E você ficava lá no canto, lá em cima, do lado, sentado do campo, olhando para o centro do campo, aqui da arquibancada, sendo que lá ficaria o Jaguari, né? Que seria o Areião. Certo. Você ficava por lá de cá do lado aqui da cidade, né? Então, você ficava com o radinho ali, de pilha, ouvindo o jogo de São Paulo. De vez em quando a gente perguntava para você como é que estava o São Paulo, porque nem todo mundo tinha radinho de pilha, né? E ao mesmo tempo, às vezes, a gente subia, corria, porque nós éramos pequenos, para ver o trem passar. A gente subia a escada lá, estava assistindo o jogo, deixar de ver o jogo, para ver o trem passar. E o trem passava, eu não sei se você estava nessa época, isso aí marcou muito na minha vida, e Palmeiras e Orlândia. E passou o trem, e o trem era Maria Fumaça, e jogou fagulha. Fuligem, né? Não, é fogo fagulha, mesmo. Ah, é? E pegou fogo no... Nossa. Não sei se é bambuá ou bambuzal. Acho que é bambuzal, né? Porque a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai trocando um pouquinho, né? Mas aí foi um corre-corre que a coisa começou a alastrar, teve que paralisar o jogo. E não tinha bombeiro naquela época, então os torcedores que estavam ali, tudo ajudando a apagar o fogo, né? Então essas lembranças do Palmeiras, que você deve ter boas recordações do time do Palmeiras. Essa especialmente... Conta um pouco o que você lembra, mas o que você lembra do campo do Palmeiras em si? O que te marcou, algum jogo? Então, o que marcou, inclusive, era realmente a vontade que meu pai tinha de participar, né? Meu pai era uma pessoa que participava mesmo com relação aos jogos e participava, inclusive, porque ele era conhecido como o Peregrino, o cantor, né? Mas cantor ele não porque ele cantava, porque ele tinha um vozeirão, potencial da voz dele, que era potência na voz. E todo mundo ele conhecia, então ele brincava muito, né, dentro do jogo, não como hoje, às vezes falando palavrão, que realmente ele não usava esse tipo de coisa, mas falava, gritava muito, que estava na banheira, que o juiz... Tava até roubando. Que o juiz estava roubando já era normal naquela época.
Então ele tinha uma participação. Isso me marca muito, porque meu pai ficou conhecido, muito conhecido, não como jogador, não, mas como um torcedor mesmo que marcava, né? Marcante. Era teu pai, que eu lembro assim, o Piliar, que também xingava o juiz, corria atrás do juiz. Tinha o seu Nelson, que ele acompanhava o bandeirinha ali na lateral da arquibancada ali. Só para... Juiz, você fez isso, sei o quê? Ele marcava o juiz. O bandeirinha, aliás, ele marcava o bandeirinha. Ele também xingava o juiz. Aí ele pegava, tirava o chapéu, saía correndo com o chapéu para o chapéu não cair. E às vezes ele esquecia de tirar o chapéu caía, a turma dava risada, e a turma, vai, Nelson, faz, xinga aí. Falava para ele, Peregrino, tá quieto aí, rapaz, grita com esse povo aí, mexe com esse povo aí. Aí ele vinha, a turma batia palma. Era gostoso isso, né? Eu lembro disso. E você deve lembrar também. E nós temos figuras, né, realmente, né, nessa época, como temos figuras, né, a gente vê assistindo até futebol internacional, que tem algumas figurinhas difíceis, né? Algumas personagens, né, que deixam saudade. E isso é que é muito legal, né? A pessoa poder se fantasiar, poder participar da maneira dela, da maneira que, né, mas de uma forma honesta. Não, era uma forma divertida, né? Mas e é muito importante. Hoje, eu acho que não tem pessoas mais corajosas como essa, porque a pessoa vai no campo de futebol, às vezes fica até um pouco tímida. Isso ele fazia sozinho, não precisava de grupo. Hoje, a torcida, para ser vista, ela junta 5, 6, 10, 20, e ao invés de torcer, sai para brigar, para bater no torcedor adversário, e às vezes sai até violência. Lamentável. A gente tinha aqui em São João os torcedores da Esportiva e do Palmeiras. Como o Palmeiras foi para o lado profissional, aumentou muito a torcida do Palmeiras. E às vezes saía um jogo do Palmeiras Esportiva no Amador, era a rivalidade de arrancar a pena, como diz o outro, né? E São João sempre foi uma cidade muito alegre. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje eu falei um pouco mais. Eu sei que você está querendo falar da associação e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a tua ida para São Paulo, esse sumiço que você deu de São João, depois você voltou. E aí a gente vai falar da Associação São Francisco de Assis. Prestam serviços relevantes para São João da Boa Vista. Gente, nós vamos com o comercial, voltamos já já. Depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo hoje Laércio Peregrino, que veio falar a respeito um pouquinho da vida dele, que nós estamos aqui conversando, mas na verdade ele veio mais para falar da Associação São Francisco de Assis, e nós vamos falar já já a respeito disso aí. Nós vamos ter um bloco, mais a metade desse aqui, porque nós vamos querer saber por que ele sumiu de São João. Como é que foi a tua vida? Com quantos anos você foi embora para... Você saiu de São João, foi para Campinas, depois foi para São Paulo. Isso. Eu fui para Campinas, que eu fui servir o Exército lá em Campinas. Aquela vontade talvez de adolescente, de seguir a carreira militar, mas eu não cheguei a seguir não, porque eu fui como soldado, embora eu servi na escola preparatória de cadete do Exército lá em Campinas, mas como soldado mesmo. E com aquele intuito de fazer carreira dentro, a gente chama do Exército, como praça, né? O praça é aquele que entra como soldado, passa para cabo, depois sargento. A ideia minha era essa, porque eu gostava. Como todo jovem gosta, né? A grande maioria, sonhos, pelo menos. Mas aí, depois que eu terminei, eu servi 1 ano e 1 mês, né? Depois que eu servi cheguei inclusive a pensar em fazer curso para sargento, já tinha me inscrito, tudo, mas aí eu desisti, eu achei que não era a minha praia. Não era a tua praia, vamos para outra, né? Vamos para outra. Então eu fui como, eu tinha parentes, a minha irmã em São Paulo, minha mãe também
ficava muito tempo lá em São Paulo, porque ela já fazia um tratamento com um médico de cardiologista, porque ela tinha um problema do coração e tal. Então eu falei, vou para lá e vou iniciar. Como eu tinha aprendido, meu pai era pintor de automóvel aqui em São João. Eu tinha aprendido a profissão, trabalhei com ele, me profissionalizei com ele na pintura de automóvel. Eu fui lá e passei a trabalhar com essa profissão de pintor de automóvel. Trabalhei, inclusive, eu era muito bem preparado nessa profissão. Trabalhei até em autorizada, tudo, né? Mas também não era o que eu desejava, né? Eu tinha para você, que eu desejava para mim, porque a minha intenção era crescer mesmo, né? Assim, estudar, crescer. Aí eu entrei no serviço público, né? Eu entrei no serviço público, aí comecei a trabalhar nesse serviço público e procurando estudar. Eu estudei, comecei a fazer pedagogia lá em São Paulo. Também vi que não era o meu caminho ainda, né? E até eu consegui essa transferência de volta para São João. E vinha através da Secretaria da Assistência aqui em São João, que era o ERAS, aqui era um escritório regional, e que tinha da diretoria da assistência social, que o meu serviço era voltado para assistência, né? Aí eu resolvi estudar aqui em São João de novo, aí eu comecei a estudar aqui em São João. Mas essa passagem, mesmo assim, teve tempo, porque meus filhos são todos, né? Minhas filhas todas nascidas em São Paulo. E aí eu voltei com a ideia mesmo de voltar a viver em São João, né? Voltar a sair. Para o ninho antigo. Isso. E foi muito bom, porque eu digo que para voltar, José Geraldo, eu tive que dividir o meu salário por 3. Porque lá eu ganhava 3 vezes mais do que mesmo voltando dentro do serviço público. Mas a qualidade de vida aqui não se compara. Eu sabia, eu entendia que não era possível. Porque eu voltei, logo que eu voltei, eu passei a estudar, né? Eu fiz direito aqui na FEOB. Então, eu sabia que a minha chance de poder ganhar conhecimento, era voltando. Aí eu voltei, estudei, aí comecei a participar da vida social, assim, eu digo, mais... Reencontrou alguns amigos? Justamente, reencontrei alguns amigos e comecei a frequentar. Quando que uma pessoa lá em São Paulo frequenta um clube que a gente tinha, né, falou há pouco, como a Esportiva, como Palmeiras, e essa amizade, e realmente numa cidade segura, né, quando eu voltei, porque já faz 20 anos que eu voltei, né? Então, a gente realmente tem uma qualidade de vida que é incomparável, né, com relação a São Paulo. Os filhos ficaram em São Paulo ou vieram com você? Então vieram, porque eles vieram... ficam em São João? Isso, os filhos estão todos em São João. Eles vieram, estudaram aqui, formaram aqui, porque eles vieram na faixa. Eu tenho uma filha até com deficiência, né? Aí, por isso a minha participação na associação. A do meio minha é uma menina com deficiência. Então eu tenho uma Tatiana que é mais velha, que é advogada, que é atuante hoje em São João. A minha mais nova é veterinária. Essa só que saiu, foi para São Paulo agora, que está longe da gente. Aliás, está em Curitiba agora. De São Paulo ela foi para Curitiba. E tem a Juliana, que faz, inclusive, tratamento, acompanhamento na associação. Bem, vamos falar da associação. Podemos começar. Podemos começar. Como é que podemos começar e quando começou? Como é que é a história? Começou a história. Conta a história desde o começo, do primeiro tijolinho, ou da hora que você conheceu. Então, Zezé, na verdade é o seguinte, a questão da deficiência para todo mundo é muito complicado, porque é difícil a pessoa ter entendimento com relação à deficiência. Né? Nós temos uma cultura muito, eu diria até negativa nesse sentido. Por quê? Porque é tratado diferente. Existe uma barreira. Existe uma barreira muito grande. As pessoas não são encaradas como pessoas
lógico, normais, né? Mas pessoas que têm o mesmo tipo de convivência que qualquer outra pessoa considerada normal. Então, esse tipo de tratamento já era muito difícil no começo, né? Por quê? Porque a gente não tem lugar para tratar, né? Nós, o caso do meu pai, mãe, né? Os pais e também as pessoas com deficiência, pensa bem, a associação tem 25 anos. Há 25 anos atrás, nós tínhamos a APAI, que é um belíssimo trabalho que é feito lá. Mas diferentemente, porque a APAI era mais voltada para a questão da educação. É lógico que na questão da educação, para uma pessoa com deficiência, também agrega outro tipo de trabalho, como a fisioterapia, a fonoaudiologia. Mas é mais voltado, assim, para a educação. Certo. E nós tínhamos que, na verdade, procurar um tratamento, né? Direcionado para o deficiente. Para a pessoa com deficiência. E que são vários tipos de deficiência. Até um pouco conhecido com relação à deficiência, que eu falo, a pessoa é deficiente, a gente já pensa logo no deficiente físico, né? Um físico-motor, que a gente chama, que é ou o cadeirante, ou aquele que usa, né, bengala, ou usa muleta, que falta algum membro do corpo, alguma coisa assim. E a gente esquece que são muitas as deficiências, principalmente as ligadas às deficiências intelectuais ou mentais, mais chamadas hoje de intelectuais, e outros tipos de acometimento que tenha, né? Hoje, por exemplo, há muito pouco tempo, uma que está sendo mais estudada, que nós não tínhamos muito conhecimento, era o autismo, que hoje nós sabemos que tem graus, que ele tem vários tipo graus, de autismo. Isso. E para a gente era só uma coisa só, né? Não sabe. São muitas poucas pessoas que têm conhecimento a respeito. Acesso a esse conhecimento. Baseado nisso tudo, um grupo que tinha filhos, principalmente, e pessoas com deficiência, falou, nós precisamos criar uma instituição, uma associação que cuide, que tenha o técnico, porque era muito caro o tratamento. Pensa bem, uma pessoa, eu faço um cálculo bem rápido assim com relação a uma terapia que é feita com psicólogo, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional. Imagina fazendo 4 por semana. Nossa. São quantas? 16 por mês. Pensa bem num custo disso daí. Se a gente colocar 16 a tipo... R$100. Se fosse R$100, dá seria 1.600. 1.600. Se conseguir ir lá, porque ajuda, porque dentro da área também dessas que fazem tratamento de técnicos, desses que eu falei, psicólogo, fono, físico, TO, eles têm uma colaboração muito grande para aqueles que não podem. Mas mesmo assim fica muito caro, né? Então, o que aconteceu? Então, vamos fazer uma associação para que possa tratar gratuitamente e em todos os aspectos, dentro daquilo que a gente puder ajudar a pessoa com deficiência. Foi assim que nasceu a associação. Nasceu como todos, num grupo que começou a se reunir, que conseguiu um espaço para ir, para fazer, para montar, começar com uma área que foi a fisioterapia, que era que tratava justamente essa parte mais motora, mais física, com relação à deficiência, mas depois foi agregando a fonoaudióloga, a psicóloga e a terapeuta ocupacional. Aí foi crescendo, ganhando corpo. Justamente. Já são 25 anos. 25 anos. E eu só para não perder, eu quero falar, hoje a gente encontra crianças lá, aliás, a gente encontra pessoas que entraram criança, pensa bem, uma criança que entrou com 7 anos lá, hoje elas estão com 32 anos, né? E são pessoas que eu encontro trabalhando, pessoas com deficiência que superaram e se não tivesse essa ajuda, não tivesse isso é gratificante. É gratificante. Eu encontro uma pessoa trabalhando e às vezes eu não conheço, porque é mais fácil eles conhecerem. Conhecer a gente. Aí eu olho, falei, eu conheço, olho. Aí eu falei, nossa, era aquele menino que estava lá, que teve uma dificuldade. É uma bênção para a gente, É uma bênção. Esse que eu digo que é o que a gente recebe. Nós recebemos isso, né? Essa bênção de viver o desenvolvimento e a capacidade desses que passaram por lá e que passam por lá. Que se deram bem na vida. E o que a gente aprende, né? Eu falo, nossa, a gente teve essa oportunidade de aprender tanto lá,
né? Que nem fala, eu sou agradecido, o primeiro impacto de uma pessoa que tem isso é importante falar, que tem um filho com deficiência, a gente pensa, nossa, porque eu, né? Acha que aquilo é ruim, acha que não é bom. Também os próprios profissionais às vezes não são preparados para dizer, para falar para a pessoa. Tem que ter um trabalho psicológico, né? Tem que ter. Vamos fazer o seguinte, está embalado, mas eu vou ter que ir para um rápido comercial. Depois a gente volta tocando nesse assunto. Pois é. Gente, não saia daí, eu quero você aqui. Depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo hoje Laércio Peregrino, que é de São João da Boa Vista, é sanjoanense, teve um tempo fora daqui, mas já está há 20 anos ali junto com o pessoal da Associação São Francisco de Assis, que cuida de pessoas com deficiências físicas ou motoras, né? Acho que física e motora, acho que vai no mesmo caminho, né? Isso, eu digo até que o que a gente pode ajudar qualquer tipo de deficiência, né, físico ou mental ou intelectual, como chama hoje, o que a gente pode, com esse 4 tipos de terapia, que é com psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, a gente pode ajudar, a gente ajuda. É igual nos procura, por exemplo, um deficiente visual. Dificilmente tem algum tipo... Mas o psicólogo geralmente ajuda nessa parte. Aliás, é um tipo da deficiência que não precisa assim de tanta ajuda, sabe? Porque parece que é uma deficiência, mas sempre o psicólogo ajuda, se puder ajudar com o psicólogo, tanto é que a procura é pouca em deficiente visual. Mas voltando lá, quando a gente comentou a respeito da criação, o pai tem um filho deficiente, ele parece que fica um pouco retraído. Isso. Ele passa. E passa por psicólogos. Passa. Lá nós tratamos no modo geral, né? Nós tratamos o filho, o pai, a mãe. O pai, a mãe. A gente fala que a gente trabalha a família. O que acontece? Isso é uma fase que acontece, no caso, que é uma pessoa que tem um filho com deficiência. Primeiro, não entende o porquê, né? Primeiro aceitação. Aceitação. Depois acha que é uma dificuldade maior, que vai... Eu posso ser testemunho disso com relação a isso, porque, na verdade, a minha filha, para mim, é um prêmio. Eu digo que eu só aprendi o que eu sei por causa dela, com ela. É uma bênção. É uma bênção. Até hoje eu estou aprendendo com ela, todo dia eu estou aprendendo. Olha que ela está com 36 anos, né? Aliás, ela completou antes de ontem, 36 anos. Já dá os parabéns para ela, né? Parabéns para a Juliana. Ô, Ju, um abraço para você, viu? Que Deus abençoe você e continue firme na luta aí. Então, é uma lutadora, né? A gente vê que é uma lutadora que aprende dentro, porque... e por que eu digo com 36 anos até? Porque o que acometeu ela, a gente chama de anóxia neonatal, que é a falta de oxigenação na hora do parto, né? E isso prejudica muito a parte. Então, prejudicou a parte auditiva, ela não ouve, prejudicou a parte intelectual, ela tem um déficit intelectual, a parte motora, porque se prejudica o intelecto, geralmente prejudica a parte motora também. Mas eu queria voltar a dizer que é um prêmio, por quê? Porque a gente pensa, nossa, um filho... Mas eu digo que é só amor. Às vezes eu digo assim, ó, se existe anjos, ela é porque eu nunca vi pessoa mais pura no mundo. Não tem como não ser pura ela. Entendi. Entendeu? Porque é a pureza, é a essência. Então você tem um anjo dentro de casa, você tem... que nem falar, exige você uma atenção maior? Lógico que exige. Mas isso é compensado também até no
no fato de num ato de amor, num gesto de amor que ela tem com você. E na ação que você tem que fazer. Só de você levantar para ver alguma coisa. Tem gente que fala, nossa, eu vou ter que levantar. O levantar faz bem, né? O exercício faz bem. A atuação faz bem. A gente não reconhece. A consciência, né? A consciência e o físico também, né? Uhum. E eu digo até, tem gente que tem menos disposição, talvez porque não tem, né, essa presteza. Esse compromisso, essa presteza. Mas eu acho assim, a gente quando era pequeno, via uma pessoa deficiente, o pai às vezes, ou a outra pessoa, fazia com que a gente olhasse com uns olhos estranhos, visse a pessoa como... Mas eu pensando aqui, o deficiente que ele tem, ou auditivo, ou físico, ou mental, é dele a doença e não transmite. Tem gente que não gostava na época de chegar próximo dele, porque achava que pegava, né? É contagioso, e não é. Mas, né? então, Mas o ser humano foi evoluindo também, né? Entendendo, hoje tem a São Francisco que Então, infelizmente, ou seja, essa tipo de cultura era passada pelos próprios pais, pelos pais. E continua sendo passada ainda. Porque é o seguinte, quando o pai tem uma certa... Eu não diria preconceito, mas por isso que eu falo, a falta de conhecimento, ou a falta de entendimento das coisas é triste, né? Uhum. Então ele fala, não vai deixar chegar, não chega perto, o que será que vai fazer, será que não vai fazer? Então essa falta de conhecimento faz com que os pais... Porque a gente tem experiência, se pegar uma criança e colocar no meio de um monte de pessoas com deficiência, de todo tipo de deficiência, não acontece nada. Ela vai lá, se dá bem com todo mundo, se interage com todo mundo e não tem problema nenhum. É normal. É normal. Então os pais que falam, não vem, não pega, não sei o que lá, é eles que... Então tem que... Numa sala de aula, por exemplo... Uma criança com deficiência, mesmo com comportamento, vamos dizer, intelectual, né, diferente, quem é mais beneficiado é as crianças que estão lá ditas normais que interagem com ela. Porque vão aprender a lidar com o diferente. Nós não sabemos lidar com o diferente. Então, ver uma coisa... A gente vê hoje até, né, a questão... de gênero aí na parte, inclusive na parte sexual aí, que a gente tem quantas dificuldades a gente tem porque a gente não entende, não sabe como lidar, quem não entende então trata, a gente vê, e isso, o diferente realmente muito complicado para lidar. Exige da gente conhecimento para entender a situação. Justamente. E às vezes a gente passa pela vida e não vai entender nunca a situação. Tem uma definição com relação à igualdade, né? A gente fala, a gente vê em todo lugar, né? Tem que tratar todos iguais. Mas, na verdade, o conceito da igualdade é assim, nós temos que tratar os iguais igualmente e os diferentes, diferentemente nas diferenças deles. Ah, sim. Porque se ele é diferente, não tem como você tratar. Se você tem uma pessoa que não anda, você tem que pegar no colo, você vai falar, não, anda aí. Que senão você não vai deixar você para trás. Não é assim, todos os sentidos. Se ele não acompanha, então tem que lidar com amor, tem que insistir no paciência, humildade. Os sonhos das pessoas com deficiência são iguais aos nossos. Nós temos que pensar nisso. Se põe no lugar dela, olha, ela tem uma deficiência, mas o sonho dela tem sonhos. Não é? Porque ela é deficiente, mas não é deficiente de sonho. Então, os sonhos ela tem dentro da limitação dela. Então, a gente tem que respeitar as pessoas nesse sentido. Agora, eu acho importante falar também o seguinte, o mais importante para poder continuar e dizer à população... Eu queria perguntar para você, como é que ela subsiste, como é que ela vive, do que ela vive em termos de arrecadação para comprar equipamento, para vocês pagarem os funcionários? O que é que você faz? Ou se existe uma ajuda da prefeitura, do governo, ou se vocês mesmos que saem à luta para arrecadar? Então, na verdade é uma luta. Essa parte de arrecadar, ela vive quase que exclusivamente, tem alguns projetos que são custeados
mas com um valor muito baixo pela prefeitura. A gente entende também toda essa situação e às vezes algum projeto que a gente consegue, mas ela é basicamente custeada com doação. Hoje, né, a gente vê o prédio lá construído, a gente construiu sempre atendendo por volta de 250, hoje quase 300 pessoas lá, entre os grupos e as pessoas, mas nós precisamos muito de ajuda lá, porque cai muito, quando entra nessas fases mais difíceis na parte econômica, a gente tem essa baixa de arrecadação. Então, é a hora que mais precisa, mas é a hora que mais precisa. Então a gente precisa estar sempre falando, pessoal, olha, alguém que entende que pode ajudar, que tem um bom coração, ajuda lá, vai lá, leva lá, a gente faz contato através de telemarketing, mas é muito difícil. Vai conhecer também para saber aonde está indo esse dinheiro. Perfeito. Para que está sendo usado. Porque às vezes a pessoa ajuda para ficar livre. Mas aí se ela for e conhecer o trabalho, e ela tendo condições de ajudar, ela vai ajudar melhor. Não tenho dúvida disso. Então, eu gostaria que você falasse, nós estamos chegando no final do programa, mas falasse como faz para ajudar, se telefona para lá, se deixa o telefone, né? Perfeito. Vai ficar passando aqui na caracteres do programa, o telefone, com quem fala, né? O horário para que fala e o que vocês precisam para continuar essa luta que não é fácil. Então eu gostaria que você ficasse bem à vontade para falar como ajudar. Então, a gente precisa muito de ajuda. É importante falar isso e dessa forma bem carregada, vamos dizer, porque tem momentos que fica muito difícil. A gente é um grupo, a diretoria lá não é remunerada, é um grupo de voluntários, é pessoas que são interessadas lá. Mas na parte de profissionais, a gente entende que tem que ser remunerados, são remunerados, porque o único jeito de fazer um trabalho, não que o voluntário não seja bom, tanto é que tem a diretoria, tá cheio. Mas o técnico, ele precisa sobreviver, ele estudou para isso, estudou para isso. Desestimulado. Então, a gente precisa sempre de estar porque a capacidade e a qualidade, né, a capacidade, dizendo quantidade e qualidade, sempre vai depender dessa condição. Então, nos procure, vá lá conhecer. Se receber algum telefonema com relação a pedido de ajuda da Associação São Francisco, ela realmente está precisando. Nós temos um sistema de arrecadação que vai buscar, nós aprendemos também que não é toda pessoa que pode levar, mas tem várias maneiras. Eu queria partir assim, a pessoa falar, eu quero ajudar, eu vou ligar lá, eu quero o número da conta, eu vou lá e deposito. Né? A partir do momento que foi depositado no banco, ela é totalmente constituída, a associação. Ela é de utilidade pública federal, ela tem o SEBAS, ela é isento patronal do INSS, porque ela é muito bem constituída. Então, vai lá, procure, telefone, né? Nós vamos deixar os telefones à disposição para se colocar. Você pode falar o número do telefone, que é mais fácil? Então, tem um telefone que é da associação mesmo, que é o 3622-2899. 3622-2899. Esse pode dar toda a informação. E né? de que horário que começa, que você pode ligar, até que hora que tem gente lá? Nós sempre funcionamos das 8 às 18 horas com gente lá. É um funcionamento mesmo... Não tem nada de almoço? O almoço a gente sempre coloca a pessoa para almoçar, sempre tem uma outra disposição. Para atender. Então não é... porque eu fui ligar, o telefone era hora de almoço e tal. Mas então é direto, das 8 às 18. Isso. Vamos repetir o telefone? 3622... 3622... 2899. 2899. Isso. E a arrecadação, o que vier em termos financeiro? Então, a gente... aí vocês... Isso, fica a critério da pessoa aquilo que ela pode doar. Ela podendo doar, é só ligar, doar, a gente passa toda a maneira com que ela pode doar. E essa forma que nem sempre quer conhecer a credibilidade. E onde fica? Então, ela fica na Rua Augusto Caetano, 275. Bairro? O bairro ali é Jardim Nova São João, onde nós construímos a sede lá. É uma sede muito bem construída, que nem eu falei, mas construímos ela através de doação. Não tem um grão de areia lá que não é de doação. Doado. Então,
a gente tem realmente um trabalho muito bem feito. Vai lá conhecer, conheça, pergunta. Pode chegar e falar, eu só quero conhecer, para sentir como é que é lá, ver realmente a... Fazer o teste de São Tomé. Isso. Laércio, estamos chegando ao final. Eu queria ver se você tem mais alguma consideração a fazer ou algum pedido de ajuda que você precisa fazer. TV Serra Azul, nas causas sociais, também dando a sua contribuição. Olha, eu quero dizer que é muito importante para a associação poder participar, poder divulgar e poder mudar essa postura, né? E a gente vem aqui falar, procura, porque eu estou pedindo para a pessoa ir lá procurar. A gente já faz esse trabalho de buscar, de pedir. Mas se tiver alguém que tem alguma ideia, não só possa agregar, acrescentar para... Falar, olha, eu posso fazer isso, eu tenho uma empresa que faz isso, vai poder ajudar. E... nos procure, que a gente está lá para recebê-los. Tá de coração aberto e cheio de amor para dar. Cheio de amor para dar. Esse era o locutor esportivo. E com muita expectativa, né? De estar sempre melhorando. E outra coisa, finalizando, a gente sabe lá, todas as vezes lá, que lá tem a mão de Deus. A gente sempre é socorrido na hora certa. Que bom. Graças a Deus, a gente sente, já viu, já sentiu. Com Deus na frente, com Deus, então, não tem... Mas a gente precisava... Tem hora que a gente precisa de um fôlego. Se alguém tiver falando, eu vou ajudar... Precisa de Deus, mais os anjinhos, né? Tudo por aí. Porque a única coisa que a gente sabe que põe na mão de Deus, mas tem que correr atrás. Não adianta deixar para Deus... Eu vi até uma vez, põe uma mão de Deus, uma hora que der uma respirada, você vai lá e pega de novo, porque ele vai deixar na mão dele, né? Ele ajuda na hora que você precisa. Então... sabe, a gente precisa de um fôlego. Então, se alguém puder dar um fôlego para a gente lá, falar, olha, tem isso daqui, consegue isso. Vai ser uma grande ajuda. Ou puder doar, ou ligar para lá e puder doar alguma coisa mensalmente, seria muito bom. Então, tá bom. Eu agradeço a tua presença. Espero que você possa ter dado o teu recado. Foi muito rápido, mas o importante é que a Associação São Francisco teve aqui no Serra Azul, na TV Serra Azul, no programa Ontem Hoje, e pôde falar um pouco mais à vontade. Espero que você tenha sentido bem à vontade, ficou tranquilo. Senti tá bom? À vontade, graças. Muito obrigado. Opa! Gente, nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa Ontem Hoje, e nós recebemos Laércio Peregrino, da Associação São Francisco de Assis, aqui de São João da Boa Vista. Eu quero desejar a vocês uma semana abençoada por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no seu coração. E agora, com vocês. Bom dia, tudo bem? Boa noite, um cafezinho, pão, manteiga. Sabe quem? Sabe quem? Hélio Ribeiro falando. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. A vida está com muita pressa. As pessoas hoje nem chegam e já querem ir embora. Nem amam e já querem receber amor. When I fall in love. Sua permissão para verter para o português. Quando eu me apaixonar. Música de Raymond Young, o cantor Rick Astley. Quando eu me apaixonar, vai ser para sempre. Ou então, eu nunca irei me apaixonar. Num mundo conturbado como este que a gente vive hoje, os amores terminam antes de começar. E quantos beijos trocados debaixo da lua desaparecem, se derretem ao primeiro raio do sol. Quando eu entregar o meu coração,
vai ser de maneira total, completa. Ou então eu não vou entregar meu coração para ninguém. E no exato instante em que eu sentir que você está se arrepiando no mesmo arrepio que eu, que você sente o que eu sinto, então aí sim eu vou entregar meu coração para você, eu vou me apaixonar por você. A vida está com pressa, todas as coisas estão mudando e nem tudo muda para melhor. Há não muito tempo atrás, os homens entregavam seu coração para as mulheres. Hoje, muitos deles, ainda jovens, são forçados a entregar seu coração para os cardiologistas. No momento em que eu sentir que você está correspondendo, que você se sente do mesmo jeito, aí então aí eu vou me apaixonar por você. Eu vou me apaixonar por você. When I fall in love, it will be forever, or I will never fall in love. Never. Autores Iman Young, o cantor Rick Astley, When I Fall in Love. A sensibilidade é sua. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.